Olá, somos graduandos do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Vamos falar um pouco sobre o que é banco de dados distribuídos, por que usar, seus princípios, vantagens e desvantagens. O que é banco de dados distribuídos? É uma coleção de várias bases de dados logicamente interrelacionadas, distribuídas por uma rede de computadores. Ou seja, são bancos de dados que podem ser acessados remotamente por outros computadores. Por que usar um banco de dados distribuídos? São muitas as vantagens de se usar um BDD. Dentre elas, podem ser citadas autonomia local, maior disponibilidade, melhor performance, economia, modularidade, que serão abordadas mais à frente. Princípios fundamentais de um BDD. Um sistema de gerenciamento de banco de dados distribuídos, SGBDD, ou simplesmente BDD, contém alguns princípios fundamentais. Irei falar quais são eles. O primeiro deles é a autonomia local. Isso significa maior segurança e independência para um nó ou ponto. Um computador pertencente a um sistema distribuído tem autonomia. Sabe, por exemplo, o que fazer quando ocorre algum tipo de falha. Segundo princípio, não dependência de um nó central. Não há, nesse tipo de abordagem, o uso de uma metodologia mestre-escravos, onde diversos pontos dependem de somente um. Esse princípio evita essa dependência. Terceiro, operação contínua. O BDD nunca será desativado para a realização de algum tipo de tarefa, como backup. Toda tarefa será realizada paralelamente em background, de maneira que não atrapalhe o funcionamento. Quarto, independência de localização. Um nó sempre dará a impressão ao usuário de que os dados estão salvos localmente. Quinto princípio, independência. Sexto, independência de replicação. Réplicas de dados são localizadas em nós diferentes e todas são sincronizadas pelo BDD. Sétimo, processamento de consultas distribuído. É selecionado sempre o melhor caminho para acesso a um nó, levando em consideração a CPU, dispositivos de entrada e de saída, rede e a localização dos dados. Oitavo, gerenciamento de transações distribuído. Esse princípio garante a execução de transações atômicas, tudo ou nada, locais e distribuídas. Nono, independência do hardware. Um BDD não depende de apenas uma plataforma de hardware. Ele pode ser desenvolvido para rodar em diferentes sistemas operacionais em diferentes redes de comunicações. Décimo e último princípio, independência de SGBD. Um sistema de banco de dados distribuído pode ser capacitado para trabalhar com diferentes SGBDs, desde que eles utilizem a mesma interface ou linguagem de consulta, como SQL. Bom, pessoal, agora a gente vai mostrar o código da aplicação. O código é representado por duas classes, a database e a distribuído DB-help. Bem, a princípio, cada database vai representar uma base de dados, que ela vai ser criada assim que a aplicação rodar e tem os métodos de criar a tabela, que é o asquarry de MySQL. Bom, feito isso, a gente tem agora a distribuído DB-help, que contém uma lista dos databases. O que seria essa lista de databases? Seria o endereço de cada banco de dados local que existisse na aplicação, que a aplicação chegasse a se comunicar. Então, a aplicação que estiver rodando nesse computador, ela vai ter um banco de dados local que vai ser representado por um new database com o endereço localhost, que a gente atribuiu no construtor de database
quando se passa apenas o usuário, a senha e o nome do banco de dados. Então, assim que rodar a aplicação, a gente vai criar o banco de dados, se não existir, em todos os bancos de dados que estiverem na nossa rede, na nossa lista de banco de dados. E esse criar banco é a execução daquelas queries lá. Se não existir, ele cria todos os bancos de dados e as tabelas. Então, essa linha de código, ela representa a primeira vez que a aplicação é executada. A gente descomenta ela para criar e ter acesso ao admin. A gente vai futuramente rodar a aplicação e mostrar a vocês ela funcionando. Então, existe a DD Database, que vai adicionar um novo database, se for preciso, e temos os métodos que são necessários para a aplicação rodar, que é adicionar usuário, bolsista, validar usuário, e todos eles são adicionados no banco de dados local. Quando você vai adicionar, fazer alguma alteração, ele vai alterar o banco de dados local. Então, ao inserir o usuário, um bolsista e uma rotina, ele vai inserir no database do seu computador, no local, naquele laboratório. Aqui temos um método para validar o usuário, verificar, e ele acontece da seguinte forma. A gente percorre todos os databases à procura de um result set, executando a query necessária para encontrar aquele bolsista. Se ele encontrar, ele já dá um return e fecha, e já fecha a funcionalidade do método. Se não, ele vai ficar procurando em cada database se encontra algum bolsista que tem aquelas características. E isso se aplica ao verificar bolsista, verificar doação e todos os outros verificar. Bem, para recuperar todas as doações em uma determinada rotina, a gente cria uma lista, que seria uma observe list, vazia, navega por todos os databases, adicionando as doações que forem encontradas em cada database. Ele vai ter um result set e vai navegar em cada result set, adicionando doação por doação, percorrendo em todas as bases de dados. E vai retornar a lista com todas as doações. Da mesma forma acontece com capturar todos os bolsistas. Bem, os updates ele acontece navegando por todas as bases de dados e executando uma query para atualizar as doações, atualizar a descrição das doações que tiver aquele nome do bolsista e aquela rotina. E se ele não, ele vai executar essa query. Se não existir aquele bolsista, ele não atualiza, ele não acontece nada. Ele faz isso em todos os alterar. Aqui ele cria uma lista para capturar todos os IDs das rotinas. Da mesma forma, navega em todos os bancos de dados locais e armazena as rotinas encontradas em uma lista. Aqui ele vai pegar o índice da rotina atual, que seria o ID máximo da rotina. Então ele vai navegar em todos os databases e vai armazenar o que tiver a rotina maior. Então ele navega no primeiro database, encontra o que tiver a rotina maior e guarda. Ele vai navegar no outro. Se o outro tiver uma rotina maior, ele substitui. Se não, ele continua com o máximo do database passado. E assim por diante, retornando o máximo. A maior rotina, que caracteriza a rotina atual da aplicação. Então, isso funcionaria também para você armazenar
o total, por exemplo, de um saldo das contas de uma pessoa. Ele armazenaria somando de banco de dados a banco de dados o saldo daquela pessoa. Então, pessoal, a gente vai mostrar agora a aplicação rodando e eu vou descomentar essa linha para a gente ter o primeiro usuário da nossa aplicação, que é para a gente ter acesso à aplicação. Bom, a gente vai agora rodar o código e ele vai se comunicar com as duas bases de dados que a gente criou. Então, o nome do nosso aplicativo é Doação LAMP e a sua funcionalidade é gerenciar as doações do laboratório. Então, ele realiza cadastro de usuário, cadastro de bolsista e as suas doações. Eu vou adicionar aqui 2 bolsistas para a gente verificar essa funcionalidade. Bom, mais uma coisa. 2 bolsistas cadastrados, a gente já pode criar rotinas para eles, de doações. Então, a gente vai iniciar uma rotina e vai selecionar os bolsistas que desejam doar em um determinado período de tempo, que caracteriza a rotina. Então, a gente inicia essa rotina e a gente vai ter agora uma lista com os 2 bolsistas e a sua descrição de doação que ele vai doar naquele período de rotina. Então, a gente pode registrar a doação que foi realizada. Então, essa rotina é a rotina 1 e a gente pode criar novas rotinas a partir da nossa aplicação, finalizando a rotina anterior, sem poder mais alterar o que cada um doou e podendo alterar a nova rotina agora. Então, a gente tem o controle das doações realizadas em cada laboratório. Bom, populado o nosso banco de dados, a gente vai ver agora isso no MySQL. Aqui a gente tem o nosso database, onde foi criado, e a gente vai verificar agora os dados que estão nele. Então, a gente vai selecionar agora todos os bolsistas. Pronto. Aqui fica registrado os 2 bolsistas cadastrados no banco, e foi o Henrique e o Marcos, que registrei agora. E o usuário padrão que eu adicionei também, que é o admin. Eu vou passar a palavra para o Alisson e ele vai popular em outra base de dados. Eu vou rodar aqui a aplicação para a gente ver como fica essa questão da distribuição de dados. Eu vou entrar na aplicação com o usuário que o Henrique criou. Então, aqui a gente pode ver que já tem 2 rotinas. A rotina 1, que foi criada pelo Henrique, e a rotina 2. A rotina 1 eu não consigo mais alterar porque foi fechada já. Mas a partir da rotina 2 eu consigo alterá-la. Eu vou cadastrar mais um bolsista aqui. E após cadastrado, eu vou adicioná-lo também na rotina 2. A gente consegue colocar o Alisson na rotina 2 da nossa relação de bolsista. E aqui eu posso alterar também os dados que o Henrique previamente tinha colocado. Então aqui eu vou colocar aqui o Henrique do café, o Marcos do leite
e o Alisson do açúcar. Então, aqui a gente pode ver que os dados que eu crio aqui ficam na minha base de dados local. Para demonstrar isso, eu vou entrar no MySQL. Vou fazer um select de todos os bolsistas que eu tenho na minha base de dados. Opa, teve um erro aqui. Então, aqui a gente pode ver que apenas um bolsista foi cadastrado nesse banco de dados. Agora eu vou passar a palavra para o Henrique para ele demonstrar as outras funcionalidades do banco de dados distribuídos. Então, foi verificado que existem 2 bolsistas nessa base de dados que eu criei e um bolsista na base de dados que o Alisson criou. E todos eles são manipulados pela aplicação. Então, a gente pode listar aqui os bolsistas e listar os usuários. Então, eu criei o usuário admin. Eu deixei que o acesso fosse para toda a aplicação. Se o Alisson criar um usuário na base de dados dele, ele também vai ter acesso à aplicação e modificar esses dados. Bom, aqui eu vou estar criando um novo usuário. Vou criar o usuário Henrique. Senha 123. Cadastrado. Feito isso, o Henrique, a partir da aplicação dele, já consegue usar esse novo usuário. Então, eu vou verificar aqui se o usuário já está criado e eu vou fazer logout na minha aplicação para verificar se o meu usuário que ele criou na base de dados dele está acessível à aplicação. Como podem ver, está acessível e ele verifica todos os dados de banco de dados, tanto das 2 bases de dados que a gente criou. E nisso a gente pode criar rotina, editar rotina, iniciar uma nova rotina para gerenciar os dados nas 2 bases de dados distintas. Bom, pessoal, esse foi o trabalho de banco de dados de hoje e a equipe é formada por Alisson Oliveira, Henrique Ferreira, Hugo Hernani e Merquiane Melo.